beleza? Chega mais para conhecer a história de um time que se transformou na maior potência do futebol alemão e que praticamente tirou a graça da Bundesliga, já que só eles ganham essa competição. Vamos conhecer a história do Bayern de Munique. Olha só, se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar um membro do canal clicando nesse botão aqui, beleza? Informações básicas aqui sobre o clube. Em alemão, o nome oficial é Fußballclub Bayern München, fundado em 27 de fevereiro de 1900, e alguns apelidos deles são os Bávaros, o Gigante da Baviera, a Estrela do Sul, os Vermelhos. O mascote é um urso chamado de Berne. O clube está localizado na cidade de Munique, uma das maiores e mais importantes cidades da Alemanha, que fica no estado da Baviera. Tudo começou em 27 de fevereiro de 1900, quando 11 jovens jogadores abandonaram um clube chamado MTV München, 1879, por discordarem sobre as condições de jogo que o time oferecia. Franz John foi o líder desse grupo de jogadores. Depois da saída desse grupo, eles decidiram fundar um time novo do zero, e assim nasceu o Bayern de Munique. A palavra Bayern, pessoal, significa Baviera em alemão e foi escolhida em homenagem à região onde fica a cidade. Nos primeiros anos, o Bayern foi crescendo aos poucos e foi conquistar o seu primeiro campeonato alemão no ano de 1932, derrotando na final o Eintracht Frankfurt. Mas a ascensão deles foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial e pelo regime nazista. O presidente do clube na época era o Kurt Landauer, judeu, e ele foi obrigado a deixar o cargo durante o governo de Hitler. Esse foi, sem dúvidas, pessoal, um dos capítulos mais sombrios de toda a história do Bayern. Os bávaros viveram uma grande transformação nas décadas de 1960 e principalmente 1970. Liderado por craques como Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier, o Bayern de Munique dominou a Europa ao conquistar 3 Copas dos Campeões consecutivas, em 1974, 75 e 76. Poucos clubes conseguiram um feito parecido. E lembrando, né, Copa dos Campeões era o nome da atual Liga dos Campeões. Na sequência dos anos, o time virou sinônimo de regularidade. Ganharam dezenas de títulos da Bundesliga, várias Copas da Alemanha, entre outros grandes títulos que vou mostrar daqui a pouco. Mas eu já adianto para vocês que eles conquistaram glórias como 2 tríplices coroas em 2013 e 2020, sob o comando do técnico Hans Flick. Os jogadores brasileiros tiveram passagens interessantes por lá, viu? É o caso de Giovani, Lúcio, Zé Roberto, Rafinha e Douglas Costa. Outro ponto importante da história deles é a rivalidade com o Borussia Dortmund, um confronto que passou a decidir vários títulos nacionais e protagonizou até mesmo uma final de Champions. O vizinho do clube, o 1860 Munique, já foi páreo duro no passado, mas hoje tenta se reestruturar para quem sabe um dia fazer frente ao grande gigante da Baviera. Hoje, o Bayern segue consolidado como o maior campeão da Alemanha e um dos clubes mais ricos e organizados do mundo. A missão deles continua a mesma: conquistar todos os títulos possíveis, revelar talentos e permanecer entre os favoritos em qualquer competição que eles disputarem. Afinal de contas, como os torcedores do Bayern dizem, quando o time entra em campo, a expectativa nunca é apenas competir, é levantar mais uma taça. O escudo do Bayern de Munique traz esses elementos aqui, pessoal, bem interessantes, né? Primeiro, falando das cores, as principais são o vermelho e o branco, mas o azul também aparece aí discretamente. O azul e o branco, aliás, representam o estado da Baviera, né? Através da bandeira do estado que leva essas cores e aquele desenho de losangos. O nome Bayern significa Baviera em alemão e a palavra München significa Munique em alemão. Todos esses elementos que eu citei ajudam a reforçar o orgulho regional. Quando se fala em rivalidade, esses aqui podem ser considerados aí talvez os 3 principais
rivais do Bayern de Munique, a começar pelo Borussia Dortmund, outro clube também gigante do país. Quando o Bayern joga contra o Borussia, o jogo recebe o nome de The Klassiker em alemão, que significa o clássico. Rivaliza também, pessoal, aí a um nível local, tá? Com o 1860 Munique, já que os dois obviamente estão sediados na cidade de Munique. O confronto recebe o nome de Derby de Munique, inclusive. E também, pessoal, esse outro clube aqui chamado de Nuremberg, hoje ele não é tão assim ativo no quesito de conquista de títulos, mas no passado ele era o time que dominava o cenário do futebol alemão. Então, por uma questão histórica, o Bayern rivaliza com o Nuremberg, onde eles fazem aí o clássico chamado de Derby Bávaro, já que o Nuremberg também está sediado no estado da Baviera. O estádio do Bayern de Munique se chama Allianz Arena, tem uma capacidade para cerca de 75 mil pessoas. Foi inaugurado em 2005, pessoal, naquela época da Copa do Mundo, que aconteceu um ano depois lá na Alemanha. E ele foi inaugurado com 2 jogos. Primeiro com 1860 Munique jogando contra o Nuremberg, e depois o Bayern de Munique enfrentando um selecionado da Alemanha. E aqui vocês podem ver alguns dos principais títulos que o Bayern de Munique já conquistou até esse momento. A nível nacional, destaque aí para o Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, também Supercopa da Alemanha. A nível internacional, temos aqui o destaque para o Mundial de Clubes, vencido 4 vezes, Liga dos Campeões 6 vezes, Liga Europa 1 vez e a Recopa Europeia 1 vez. Pessoal, selecionar jogadores e técnicos que fazem parte da galeria de ídolos do Bayern de Munique é uma tarefa muito desafiadora, mas eu juntei esses nomes aqui, ó. Se você tiver aí uma outra sugestão de nomes aí, você pode colocar nos comentários, beleza? Falando aqui dos brasileiros, temos aqui o Zé Roberto, o Giovani e o Lúcio, né? Grandes jogadores aí que deixaram as suas marcas na história do Bayern. E o meu destaque aqui principal de ídolo vai para o Franz Beckenbauer. Praticamente todas as fontes aí que eu consultei dizem que ele é considerado o maior ídolo do clube. Agora dá uma conferida aí em algumas imagens que eu separei da torcida do Bayern. Espero que você tenha gostado bastante aí desse conteúdo, tá? Que ele tenha agregado aí no seu conhecimento. Se você curtiu, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja um inscrito. Compartilhe também aí esse vídeo com os seus amigos que gostam especificamente do Bayern de Munique, tá? E eu te convido também a assistir um outro vídeo relacionado ao Bayern de Munique, dessa vez de um grande rival deles, o Borussia Dortmund. Clica nesse vídeo aqui, ó, e continue aprendendo. Vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo.